E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Esse texto nos fala a respeito de Jairo e sua petição. O texto, todo o capítulo de número 5 de Marcos, mostra para nós Jairo indo procurar Jesus por conta de uma grande dificuldade que tinha na sua casa. A sua única filha estava bastante enferma, estava à morte. E ele então vai procurar Jesus. Enquanto ele está ali ao lado de Jesus, aguardando o momento em que Jesus possa se liberar, se sentir liberado do atendimento que estava dando a mulher do fluxo de sangue, ele estava ali pensando e nutrindo a sua fé, em que estava diante dele a pessoa certa, a pessoa que poderia mudar toda aquela situação dentro da sua casa. A Bíblia diz que quando Jesus termina de atender a mulher do fluxo de sangue, quando ele diz para ela as suas últimas palavras, chegam lá da casa de Jairo algumas pessoas que vêm a ele e dizem o seguinte: olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus, ouvindo isso, ele olha para Jairo e ele diz: Jairo, não temas, creia somente. Eu acho interessante isso, porque Jesus, ele conhece a nossa estrutura. Ele percebeu a importância que aquelas palavras que ele tinha acabado de ouvir poderiam ter na sua vida. O que aquelas palavras poderiam provocar na vida de Jairo. Tanto que ele diz: olha, não tema, porque as palavras que ele havia acabado de ouvir eram palavras que poderiam provocar medo mesmo. Afinal, eles haviam informado de que a sua única filha já estava morta. Mas Jesus diz para ele: não temas, continue crendo. É interessante observar também que ele toma outras providências depois disso. Ele segue para a casa de Jairo. E diz a palavra que, a partir dali, ele não permite mais que outras pessoas acompanhem aquela viagem. Pedro, Tiago, João, Jesus e Jairo seguem. As outras pessoas não seguem mais perto de Jairo. Sabe por quê? Porque, como já te disse, Jesus tinha plena consciência de que, em indo até a casa de Jairo, aquelas pessoas acompanhando e falando no caminho: mas ela morreu, tá levando Jesus por quê? Não adianta mais. O que tinha que acontecer já aconteceu. Essas palavras iriam ferir a fé de Jairo, iriam fragilizar a fé de Jairo. Então Jesus toma esse procedimento, toma essa providência e não permite que aquelas pessoas o acompanhem. De igual maneira, quando ele chega na casa de Jairo, ele precisa subir aos aposentos da menina. E o texto diz que sobe aos aposentos da menina somente Pedro, Tiago, João, a mãe da menina, Jairo e Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? A fé, ela sempre começa gerando dentro de nós um ambiente de confiança. Um ambiente que precisa ser nutrido por nós. Um ambiente que precisa ser mantido. Jairo ainda não tinha essa informação, mas Jesus, que estava a seu lado, honrando e considerando o fato dele crer que a pessoa de Jesus haveria de fazer toda a diferença dentro da sua casa, ele toma essa providência. Ele não permite que as pessoas que não creem como Jairo sigam este caminho junto com ele. Ele não permite também que as pessoas que não creem como Jairo creu olhem, observem, acompanhem, presenciem o milagre. E nós precisamos aprender com isso. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela é mantida pelo zelo que nós precisamos dar àquilo que nós já recebemos de Deus. A gente precisa aprender a caminhar, a compartilhar a nossa vida, compartilhar os nossos sonhos com pessoas que creem como a gente. Não estou te dizendo que nós vamos andar, que nós vamos nos fechar num clã, num iglu, onde estarão todos ali dentro, só estarão ali dentro somente as pessoas que creem como nós cremos. Não. Nós precisamos anunciar a Cristo e esse vivo e ressurreto. Nós precisamos anunciar a Ele, testemunhar do que Ele já tem feito nas nossas vidas a todos quantos puderem nos ouvir.
Mas em se tratando de cuidar, de zelar da nossa fé, nós precisamos tomar o cuidado de compartilhar aquilo que sonhamos, aquilo que o Senhor nos disse, aquilo que Ele nos prometeu, com pessoas que conseguem crer como nós cremos. Eu lembro agora do texto de Judas. Em um dado momento ele escreve dizendo assim: eu estava empreendendo o esforço para vos falar a respeito de salvação, mas fui impelido pelo Espírito de Deus a vos falar sobre fé, a vos exortar a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, o Espírito Santo conduziu Judas nos seus escritos e o fez falar sobre a importância de lutarmos, de batalharmos pela fé. Você sabe que a fé gera salvação, mas a salvação não gera fé. A fé, como já disse, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, independente das circunstâncias que se apresentem diante de você. Se você tem uma palavra de Deus, se Deus falou algo a seu respeito, se de verdade você confia a credibilidade devida a esta palavra, confie, acredite, zele pelas palavras que o Senhor já falou a teu respeito, zele pelo que Ele já mostrou sobre a tua vida, zele pelas promessas que Ele já te fez. É importantíssimo a gente compartilhar com quem confia, com quem acredita como nós acreditamos. Ou seja, com quem dá toda a credibilidade àquilo que Deus falou a nosso respeito. Eu não confio nas minhas forças, eu não estou confiando na minha limitação, nem na limitação de alguém ou na capacitação de alguém. Mas é importantíssimo nós acreditarmos aquilo que Deus fala. Se Jesus disse, não temas, creia somente, era exatamente isso que Jairo precisava fazer. Depositar todo o seu medo, toda a sua insegurança na pessoa bendita de Jesus e acreditar que tão somente pelo fato dele estar ao seu lado, se conduzindo à sua casa, entrando na sua casa, ele haveria de alcançar aquilo que ele estava buscando, como de fato ele alcançou. Nós lemos na palavra do Senhor, o Senhor dizendo para aquela menina que estava ali deitada, Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti eu te digo, levanta-te. E essa menina levantou e Jairo teve a sua fé honrada pelo poder de Deus manifestado através da vida de Jesus. É necessário nós confiarmos. Deixa eu te contar algo bem rapidinho. Eu estava retornando de Angola alguns anos atrás e havia uma situação bastante difícil, limitada na saúde, algumas dificuldades. E crendo, só eu cria naquilo que Deus havia colocado ao meu coração. Eu sabia o que Deus tinha falado comigo. Estava bastante enferma, debilitada, mas estava retornando confiante naquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Em um momento, lá na sala de embarque, quando eu estava aguardando o voo, eu lembro que uma moça se levantou na minha frente, lá no outro lado da sala, e ela veio na minha direção, gesticulando muito, como se estivesse conversando com alguém, estendeu as mãos para me cumprimentar e disse: prazer, o meu nome é Vilma. Como é o seu nome? Eu disse para ela o meu nome, eu disse: o meu nome é Viviane. Então ela me disse: sei que viajas sozinha, não estás se sentindo muito bem, mas um homem que viaja contigo pediu que eu cuidasse de ti. Eu só não sei onde ele está, porque ele se levantou daqui, foi até onde eu estava, e eu não o vi mais depois que ele conversou comigo. Você pode me dizer aonde ele está? E eu disse: eu estou viajando sozinha. Ela disse: não, viaja um homem com você, ele foi até onde eu estava e ele pediu que eu cuidasse de você até que você embarque para a sua cidade. Você entendeu o que aconteceu? Deus levantou alguém para cuidar de mim. Deus conversou com alguém para cuidar de mim. Alguém que não o conhecia, que ainda não o servia. E aí você vai me dizer: é possível isso? Sim, é possível. Deus honra a nossa fé. Você consegue entender isso? Que Deus estava cuidando de mim? Que Deus havia levantado alguém para cuidar de mim? Alguém que não o conhecia, não o servia. A Vilma não sabia quem era Jesus até então. Ela procurava alguém que viajava comigo. E aí você vai me dizer: isso pode? Pode. O salmista diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há e todos os que nela habitam.
tudo é do Senhor. O Senhor tem direito de propriedade sobre todos aqueles a quem Ele formou e sobre tudo que Ele criou. Sabe o que eu acho mais incrível? A Vilma obedeceu, e mesmo não conhecendo, mas ela creu. E eu tive uma experiência tremenda de que vale a pena a gente colocar os nossos medos, não ignorá-lo, mas entender que eles existem e colocá-lo na presença de Deus e entender que vale a pena confiar, mesmo quando o medo nos assusta. Vale a pena confiar. Eu cheguei ao Brasil acompanhada da Vilma. A Vilma cuidou de mim até eu embarcar no meu voo para Joinville, retornando para minha casa. Sabe por que eu quero te falar isso? Porque eu pude também contemplar o milagre da Vilma. Em maio do ano passado, eu estive ministrando no Rio de Janeiro. E você sabe quem eu encontrei lá? A Vilma. Você sabe onde eu encontrei? Servindo a Deus com toda a sua família. Vale a pena crer, vale a pena abrir mão do medo. A fé, ela sempre vai gerar um ambiente de segurança primeiramente dentro de nós, para depois ser externada, para depois ser manifestada fora. Então aquilo que Deus já colocou dentro do teu coração, zela, cuida. Eu não estou vendo, não tem problema. Parece que não vai acontecer, guarda, cuida, porque no momento certo o Senhor trará a existência. Ele vai te orientar, vai te mostrar o que tem que ser feito, como Ele orientou o trajeto de Jairo. Vamos seguir, vamos viajar, mas vai só nós, essas pessoas ficam de fora, entram lá na casa de Jairo. Vocês fiquem aqui, porque tem muito burburinho, muita choradeira. Não, fiquem vocês aqui. Nós vamos subir e fazer o que precisa ser feito. E só os que creram como Ele é que puderam ver aquela menina levantar e se alimentar, porque assim que ela levantou, Jesus disse: podem dar alimento para ela. Você está entendendo, querido? Você está entendendo, minha querida? Deus tem falado quantas coisas para você, quantas promessas, quantas palavras de que está cuidando, de que está zelando. Quantas vezes o Senhor já ratificou na sua vida que Ele é aquele ser, que Ele é aquele a quem surpreende-nos com o seu cuidado. Então continue confiando, não temas, creia somente. Tenha um dia de paz.